Olá, pessoal, bom dia. Está arrumando as coisas aqui para começar a nossa aula. Vamos dar mais um minutinho e já começamos, tá bom? Tudo jóia, pessoal? Bom, hoje a gente está, então, nos encontrando aqui novamente, né, para a nossa EBD. Vamos seguir com o nosso estudo do livro de Tiago, abordando hoje a aula 6, que vai falar sobre praticando a palavra, tá? Prepare-se, mantenha a sua Bíblia pronta aí do seu ladinho, tá? Para consultar e também o seu caderno de anotações, tá bom? Fique atento, a gente vai fazer algumas perguntas, questões para a gente mesmo interagir no chat, né? Poder falar um pouquinho mais sobre o tema, sobre como esse tema tão importante vai estar fazendo parte da sua vida aí, tá? Ou está sendo absorvido. Bom, primeiro então, vamos começar com uma oração? Pai de amor, Pai Santo, obrigada, Senhor, por mais esse tempo que nós estamos separando para estarmos contigo, aprendendo, queremos ouvir a tua voz, queremos ser praticantes da palavra que vem do Senhor, queremos entender, Senhor, melhor a tua palavra, que o Senhor possa estar aqui conosco hoje, nesse momento que estamos fazendo a aula, tocando os corações, abrindo os corações, Senhor, e de fato mudando vidas. Estamos aqui dispostos, Senhor, a ouvir a tua voz e dispostos a mudar conforme tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada, o Emerson passou a aula 5, onde nós vimos sobre os atributos que Tiago queria reforçar, né, a respeito de Deus. Deus é bom, Deus é imutável, e sim, Deus é sempre o mesmo e Ele é sempre bom, né? Contudo, Deus sabe que nós somos falhos, sabe que precisamos de direção, e por isso nos deixou aqui um manual completo de vida e prática para o cristão, que é o quê? É a sua palavra, é a Bíblia, né? Então, hoje nós vamos ver que a palavra ela é o padrão de Deus para a vida do cristão. A palavra que proferimos na nossa boca pode abençoar o próximo, ou deve abençoar o próximo, né? E quando nós colocamos a palavra de Deus como prática na nossa vida, nós podemos usar a palavra proferida com sabedoria, né? A palavra que sai da nossa boca, ela sai conforme aquilo que a gente tem, né? Então, a palavra que nós estamos conhecendo, que é a palavra de Deus. Vamos falar espero que no final a gente tenha essa visão, a gente tenha chegado nesse objetivo, né? E quero dizer para vocês que essa é uma aula que tem bastante conteúdo e que falou bastante comigo, então vou fazer questão de ir passando nela com calma, né? Que a gente possa ter esse tempo de reflexão conforme a gente for caminhando sobre esse estudo sobre a palavra, tá bom? Bom, vamos começar então lendo o nosso texto de hoje, tá? O texto chave de hoje é o texto de Tiago 1, 19 a 27. Abre aí na sua Bíblia. Nós estamos estudando Tiago, né? A gente fez o desafio no começo lá da nossa aula para a gente ler o livro de Tiago uma vez por semana. Se você está conseguindo, dá um joinha aí no chat, tá? Você já leu uma vez, duas? Coloca aí quantas vezes você já conseguiu ler, desde que a gente está aqui fazendo a nossa aula, tá? Lembra que o objetivo é que a gente entre com essa palavra na nossa cabeça, que é uma palavra de sabedoria,
e não esqueça mais, né? Acho que vai ser excelente para nós. Então vamos ler junto lá, Tiago 1, no 19 ao 27. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha aí, essa aula a gente vai falar bastante sobre essa questão da palavra, né? Então, aí, no nosso texto-chave, vai ser justamente o Tiago 1:21, tá? Que é livre-se de toda impureza, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra que está implantada em vocês, porque ela é poderosa. Eu sublinhei aqui o poderosa para salvá-los, né? Que bênção. Muito bem. Bom, vamos começar com a nossa primeira primeiro exercício, primeira dinâmica. Tô vendo uma tela em branco aí, né? Preciso que vocês olhem um pouquinho para a nossa tela, tá? Vejam aí esse slide. Leiam aí o que está escrito com atenção. Vamos lá, leiam tudinho que está escrito. Deixa eu tirar minha carinha aqui e ver se... Senão eu estou atrapalhando vocês. Todo mundo já leu até o fim? Leia aí. Leia em voz alta para ver se ajuda. O que está escrito aí faz algum sentido para vocês? O que vocês acham? Que coisa louca é essa? A professora pirou, não sabe escrever mais, não é? Faz sentido? Coloca aí no chat. Vamos interagir. Pode colocar o que você está pensando. Ô, professora doida, está colocando as palavras tudo atrapalhada, né? Que coisa é essa? Mas e agora? Olhando para essa parte nova que desceu, faz sentido? Olha só. Portanto, despojando-os de toda impureza e do acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja, agora nós conseguimos entender com clareza. Esse é um bom exemplo do que a gente vai falar hoje. O nosso estudo trata da importância da palavra, do que falamos e escrevemos e como. Veja, como que o mundo pode entender a palavra de Deus se não houver sentido no que a gente está falando, se não for construtivo aquilo que a gente está falando, se nós não cuidarmos com as palavras que nós estamos usando, né? Faz toda a diferença. Então, qual é a importância da palavra? Muito se fala hoje do poder da palavra, né? A palavra tem poder, mas o poder na palavra não está numa magia, numa questão mística, não é a palavra. Nós precisamos lembrar que o poder da palavra vem do sobrenatural de Deus e da resposta do cristão à palavra de Deus, né? A Bíblia. É a Bíblia que é fonte inesgotável de riqueza e de sabedoria. Mas
Qual é a importância da palavra, da Bíblia, para a nossa vida cristã? Bom, é pela palavra de Deus que chegamos ao conhecimento da salvação, dos propósitos dele para nós, dos seus atributos, ou seja, nós conhecemos a Deus através da palavra. É pela palavra que nós nos relacionamos com o nosso Deus através da oração, quando nós falamos, quando nós declaramos. E é em resposta à palavra de Deus, com a nossa palavra, que tomamos posse da salvação, como está escrito em Romanos 10, 9 e 10. Abre ali sua Bíblia, Romanos 10, 9 a 10. Está escrito assim. Conseguiu abrir? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com a boca se confessa com palavras. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele gosta de falar e gosta de nos mostrar a sua vontade quando nós estamos buscando ela através da sua palavra. A nossa palavra também é muito importante e devemos vigiar para não pecar contra os irmãos com as nossas palavras. Mas sobre esse ponto a gente vai falar um pouco mais aqui para frente. Ali para frente. Bom, quais são os resultados da palavra de Deus? Vamos olhar nessa primeira etapa da aula, a gente vai olhar mais a palavra de Deus, tá? Como ela é, o que ela faz. Então, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. Todo mundo concorda, certo? A gente tem visto grandes maravilhas acontecendo na nossa comunidade, milagres mesmo, né? Graças a Deus. Então, nosso Deus é poderoso e, consequentemente, a sua palavra é poderosa. Dessa forma, vamos lembrar de declarar a palavra de Deus. Nada melhor do que usar a Bíblia para falar e declarar aquelas verdades sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre a vida da nossa situação, do que nós estamos passando, né? Aquela é a verdade absoluta. Por quê que a gente deve fazer isso? Porque a palavra de Deus salva a alma. A ordem bíblica é que preguemos a palavra, porque, como nós já vimos, é por meio da palavra de Deus que se tem o conhecimento da salvação, certo? Tirando aqui de volta. Por isso, a pregação da palavra não é algo facultativo, mas é um dever do cristão. Veja lá em Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Isso é Paulo falando lá ao Timóteo, né? Timóteo 4:2. Ora, temos vários testemunhos na nossa igreja de pessoas que conheceram Jesus através da leitura bíblica. E vocês, aí do chat, que estão hoje na nossa aula conosco, vocês podem, querem dividir aí no chat alguma vez que a palavra de Deus transformou a sua vida? Ou aquele versículo que é o teu versículo preferido? Coloca aí no chat. Eu vou colocar o meu também. Todo mundo que já leu, todo cristão deve ter um versículo que falou com você, né? Que nos chamou a atenção, que nos mostrou como a Bíblia é viva. Coloca aí teu testemunho. E segundo ponto, porque Deus, a palavra de Deus traz felicidade. Vocês já perceberam isso? Puxa, a palavra traz felicidade. Lá em Salmos 1:3 reforça que aquele que medita na palavra de Deus é bem-sucedido, bem-aventurado em tudo o que faz. A nossa alegria é o resultado da nossa obediência à palavra de Deus, porque haverá sempre um senso de realização no coração daquele que obedece à palavra. A gente se sente realizado. Então, vamos ler novamente ali, Tiago, agora do 21 ao 25, tá? Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha aí, ó. Praticando a palavra de Deus, será feliz naquilo que fizer. Finalzinho ali de Tiago 1:25, tá? Bom, nesse texto que a gente leu aqui, que é o nosso texto-chave, inclusive, a gente encontra vários tipos de leitores, vocês concordam? Vários tipos de cristãos também, talvez. O que você encontra aí? Tem o leitor que não aceita a palavra e não consegue se livrar da impureza e da maldade, né? Ou que apenas contempla a palavra, acha bonito tudo aquilo ali, né? É interessante, mas não pratica. Ou seja, não deixa que a palavra molde o seu caráter, não deixa entrar no seu coração e mudar aquilo que precisa ser mudado. E também tem aquele que só contempla a palavra, ele também é chamado de negligente, né? Ele está negligenciando aquilo que deveria fazer. E tem o que pratica, que ouve a palavra, pratica a palavra, e esse é o bem-aventurado, é o feliz, né? Que tipo de leitores da palavra nós somos? Como é que a gente tem ido até a Bíblia, ler a palavra todo dia? Temos conseguido nos alimentar todo dia da palavra? Isso é fundamental, né? A gente sabe quantas pregações a gente já ouviu, né, dos nossos pastores, a importância de a gente de nós nos alimentarmos todos os dias da palavra. E não contemplar ou ler rapidinho, ou, puxa, já bati minha meta de hoje, já li meus 5 versículos. A gente precisa buscar na palavra aquilo que nos mude e como praticar aquilo que a gente está lendo, né? Qual é o sentido se não for assim? Por que a gente come um alimento se não é para satisfazer a nossa fome, né? Ele tem uma utilidade, da mesma forma é a palavra, tá bom? Então vamos adiante aqui. Bom, a gente viu até aqui, então, o poder da palavra e olhando para a palavra de Deus, tá? Mas e a palavra do homem? E a gente? Como que é isso? Vimos que as nossas palavras, as nossas palavras podem influenciar, perdão, as nossas palavras devem ser ponderadas, ser trabalhadas pela palavra de Deus, pelo conhecimento que a gente vai adquirindo da palavra de Deus e dessas verdades aprendidas, como a gente leu ali há pouco em Tiago. Mas ainda em Tiago, um pouco mais adiante no capítulo 3, ele dá uma atenção especial aos efeitos das nossas palavras e como que a gente age, como que ou reage, né? Como que as consequências das nossas palavras. Vamos ler com cuidado esse trecho aqui de Tiago 3, do 2 ao 6. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme bem pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por apenas uma fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro
incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. É muito interessante como Tiago faz essa relação da língua com o fogo, da devastação que uma palavra pode causar na vida do outro, na vida da própria pessoa. Palavras malditas, no sentido de dizer da forma errada, ou palavras de maldição, palavras que não abençoam. Quantas famílias são destruídas ou filhos que não conseguem ter uma autoestima saudável por palavras que são faladas de forma errada pelos pais, né? Ou colocadas de forma errada. Então, esse poder que a gente coloca que a palavra tem, ela tem um poder às vezes maléfico, né? E a gente, como ser humano, tem justamente essa capacidade de ser ruim, né? Se não é pela bondade de Deus que nos transforma, pela graça que nos transforma e pelo conhecimento da palavra, de nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso, né? Não conseguimos controlar a nossa língua, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, né? De como a gente usa as nossas palavras. Bom, e aí? Que cuidados a gente deve ter com as nossas palavras? Né? Olhando ali de novo para Tiago, no texto que a gente está vendo hoje, o cristão deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Nós devemos ouvir bem o que está sendo ensinado e devemos ser ponderados e cuidadosos ao falar. Quando o texto se refere ao ensino da palavra, né, a ensinar a palavra, ele reforça a importância de ouvir bem para compreender bem e não deturpar a mensagem, tá? Talvez seja por isso que Paulo instrui ali sobre o obreiro aprovado, né? Que precisa manejar bem a palavra da verdade. Lá em 2 Timóteo 2,15, né? Ele coloca: o obreiro aprovado maneja bem a palavra da verdade. Então, a gente precisa ouvir bem a palavra para falar depois. Quem não compreende claramente o que ouve pode deturpar a mensagem e a gente precisa perceber que a instrução precede a prática. A gente precisa primeiro conhecer para depois poder passar a informação, certo? Quantas heresias e seitas acontecem, são proferidas, porque algumas pessoas não recebem a instrução corretamente, ou no tempo devido, ou com o tempo necessário para o entendimento, e já começam a espalhar, já começam a falar aquilo que acham. Né? Manejar bem a palavra da verdade é ter responsabilidade nas palavras e com a palavra de Deus que está em nós. Tá? E você? Como você se vê nessa situação? Vamos conversar um pouquinho aí pelo chat. Por que você acha que é importante ouvir bem antes de falar? Quando o Tiago está colocando ali que ser tardio no falar nesse texto, você entende que esse tardio no falar, ele é sobre só a Bíblia, como eu estava falando agora há pouco, evitando um ensino errado, evitando passar a palavra de forma errada, ou o tardio no falar é para todos os sentidos? Para sempre, no relacionamento, em casa, no trabalho? O que você acha? A gente deve ser tardio no falar sempre? E quem tiver coragem aí, responde o que acontece normalmente quando a gente fala sem pensar. Falou, saiu. E aí? O que acontece normalmente? Pessoal, a gente precisa cuidar muito com a nossa língua, né? Bom,
Outro cuidado que a gente deve ter, né, com a palavra, com a nossa palavra, tá? Palavra do homem, é despojar-se da ira antes de falar. Olha, se a gente já não pensa antes de falar e ainda está irado, o que que vai sair da nossa boca? Será que vai ser controlado pelo Espírito? Ou vai estar dominado pelas palavras de Deus que a gente já estudou? Né? A gente precisa evitar o ciclo vicioso. Que ciclo vicioso é esse? A palavra que é precipitada pode causar ira. E a ira gera mais palavras precipitadas, que geram ira, que geram palavras precipitadas, que geram mais ira e mais palavras precipitadas. A gente precisa quebrar esse ciclo quando ele acontece, imediatamente. E aí a gente precisa calar-se, ser tardio para responder. Uma pessoa tardia em irar-se exerce a paciência e o domínio próprio. A nossa ira, como diz ali em Tiago 1,20, a nossa ira não produz a justiça de Deus. Né? Além disso, a ira demonstra falta de domínio próprio, como está em Eclesiastes 7,9, depois podem consultar. E a ira também atrapalha na nossa oração, porque a gente está falando coisas que não tem menor razão, não tem domínio, né? Você já pensou nisso? Você já pensou que às vezes a gente pode dar lugar ao diabo através das nossas palavras? Por conta da ira? Que a ira abre uma brecha importante e ela sai pela boca, né? Essa é mais um ponto que a gente precisa vigiar. Mais um ponto, então, o cristão deve falar sem maldade. Ai, você pensou em alguma coisa? Sabe aquela indireta por irmão? Será que foi com bondade? Tiago reforça esse ponto tão importante e sério para os cristãos. As palavras do cristão devem ser coerentes e abençoadoras sempre. Abençoadoras sempre. Jesus nos disse que a boca fala do que o coração está cheio, né? Lá em Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio. Ora, pode alguém falar da palavra de Deus se o coração não está cheio dela? Então, se a gente não estuda a palavra, como a gente vai encher o nosso coração da palavra? Então, por isso, estamos lendo Tiago, né? Uma vez por semana. Vamos lá. Temos que encher nosso coração da palavra. E como é que será que é, ou como serão as palavras de quem tem o coração cheio de malícia, de maldade? O que sai dessa boca? Né? Tá cheio, o coração tá cheio disso. Você já ficou perto de uma pessoa que você não consegue ouvir direito, porque fala tanta sujeira, né? Sai tantas palavras torpes, como diz ali em Efésios 4:29, palavras torpes, palavrões, né? Existe até uma síndrome que a gente conhece que a pessoa fala palavrões sem perceber, inclusive, né? Mas essa é uma questão médica. Mas além dessa questão médica, a gente pode controlar as palavras que saem da nossa boca e elas saem do coração, né? Do que o nosso coração está cheio. Paulo exorta os Efésios justamente para cuidar das palavras, ali em Efésios 4:29, né? Para não dizer palavras torpes, mas que edificam e que sejam úteis aos que estão ouvindo. Não é puro o coração de alguém cuja língua não é limpa. Língua suja, coração sujo. Né? Boca suja, coração sujo. Cuidado, cuidado com o que sai da tua boca, meu irmão. E, por fim, o cristão, ele deve praticar a palavra, tá? Conforme a gente tem visto aqui em Tiago 1:27 principalmente, o mau uso da língua expõe a falsa religião,
né? E a verdadeira religião mostra os seus frutos de forma muito clara, nos mantendo puros diante das coisas do mundo e atentando às necessidades dos menos favorecidos. Tiago aconselha que mostremos generosidade, principalmente para aqueles que são da nossa família da fé. Assim como Paulo fala ali no texto de Gálatas 6:10, portanto, quer abrir lá, pessoal? Vamos abrir, Gálatas 6:10, que a gente vai olhar um pouco mais a fundo aqui como a gente pratica a palavra agora, né? A gente está até agora falando o que sai por aí, né, da nossa boca, mas o que é a prática da palavra? Abre lá, Gálatas 6:10. Tá lá. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Devemos ajudar os necessitados, sim. Lá em 1 João 3,18, abre lá. João, né, no apóstolo do amor, ele vai falar justamente disso. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos nem de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, né? Então, aqui eu quero fazer um parênteses, pessoal, porque eu acredito que vocês conhecem, né, a nossa igreja, mas eu não sei se todos sabem. Vocês sabem como podem ajudar a nossa comunidade aqui da IBNC? Todo mundo sabe como pode ajudar? De que forma a gente pode praticar aqui a questão da palavra? Como o Tiago está falando, a verdadeira religião, praticar essa religião de ajudar quem está precisando. A nossa igreja, ela possui uma associação chamada Assisban, que tem o objetivo justamente de fazer a assistência às pessoas que precisam. A Assisban, ela vai recolher aquilo que a gente abençoa a igreja e vai distribuir conforme as necessidades, tá? Você sabe quantas famílias a Assisban consegue ajudar por mês? Poxa, gente, a gente está num momento bem complicado do nosso país, da nossa nação, do nosso mundo, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. A gente tem uma questão de pandemia, onde muitas famílias deixaram de ter renda, né? Muitas pessoas perderam o emprego. O nível de desemprego no país nunca esteve tão alto e não tem segredo. Se não tem renda, não tem comida na mesa, né? E é nessa hora que a gente a gente pode ser praticante da palavra e ajudar. E aqui a nossa igreja, ela justamente tem a CISBAN para poder auxiliar com cestas básicas, com as doações que a gente oferece. Mas cada mês tem ficado menor a quantidade de doações. A gente pode contribuir de várias formas. A gente pode contribuir ou com uma oferta direto para que eles façam a compra daquilo que precisa. A gente pode, quando a gente faz a nossa compra, comprar algo a mais. E ali na igreja tem um baú, né, que a gente coloca todos os donativos, eles ficam, o baú fica ali na cantina. Se você não sabia disso, é importante que você saiba, tá? Hoje, nossa igreja tem essa rede de assistência, ela gostaria de atender, teria necessidade de atender muito mais famílias. Hoje são 50 famílias por mês que a gente consegue atender, com o que tem vindo de bênção ali para abençoar os outros, né? Para vocês terem uma ideia, no Natal isso dobra. Então, que a gente não tenha que esperar um momento específico que a gente tenha para dar, que a gente lembre que todo mês, e principalmente nesse momento difícil, a gente precisa ajudar. Todos nós podemos ajudar, principalmente nessa época de pandemia, gente. Tá? Muitas famílias têm necessidade de alimentação básica. E o que a gente tem feito? Como que a gente tem exercitado a prática da nossa religião
de acordo com o que estamos estudando aqui em Tiago. Sabe? É por isso que ele fala que a palavra salva, a palavra pode salvar a nossa alma. Como uma pessoa que tem necessidades básicas não supridas, vai poder ouvir a palavra e absorver ela, né? Então, a gente precisa cuidar das necessidades básicas das pessoas, para que então elas possam ouvir também a palavra e conhecer, né? Então, faz parte da nossa pregação a ação social, sim, faz parte. Não tem, uma coisa não está desvinculada da outra, né? A religião não é ir na igreja bonitinho todo domingo, agora já não pode ir, ou assistir todos os cultos online, ou fazer mega shows, né? Isso é bom, é comunhão, mas como se a gente for olhar conforme o Tiago está falando, a verdadeira religião é praticar a palavra e, ou seja, ajudar os necessitados e manter-se puro, né? Tiago 1:27. Que espero que vamos refletir, que a gente possa refletir essa semana, ou na próxima vez que a gente for ao mercado, que o Espírito Santo nos lembre que a gente precisa ajudar nossos irmãos, principalmente os da família da fé, como diz Paulo, tá? Continuando aqui, a outra parte ali de Tiago 27, então, é nos mantendo-os puros, né? Mantendo-nos puros do mundo. É uma forma da verdadeira religião. Quando a gente lê ali Romanos 12, 1 e 2, quem sabe de cor? Esse é bom saber de cor. Vamos lá? Se não sabe de cor, corre lá, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, meus irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa versão que eu estou lendo aqui é da NVI, tá? Esse versículo é tão completo, esses dois versículos, fala tanto sobre a nossa vida de pureza e de dedicação a Deus, né? Então, quando Paulo fala que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável, e que isso é um culto racional, ou seja, eu estou conscientemente pensando em ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu estou conscientemente raciocinando para ser agradável a Deus. É isso que Paulo quer que a gente faça, que a gente se ofereça, a nossa mente, né? E aí sim, a gente se renova a mente, escuta a palavra, muda para comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo nos exorta a não seguirmos o modelo desse mundo. Ou seja, a gente não deve imitar os costumes que nos afastam de Deus pelo pecado. Da mesma maneira que em Tiago 4:4. Esse a gente não leu ainda hoje. Vamos lá, Tiago 4:4. Vai para lá, volta para cá, tem que manejar bem essa palavra aí, pessoal, né? Volta lá para Tiago. Tiago 4:4 diz assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Né? A gente sabe que não existe aquele meio termo, não. Né? Ou a gente está no mundo, ou a gente não está, ou a gente está com Deus. Né? Então, os costumes do mundo não devem ser seguidos pelo cristão, né? Devem ser abandonados. E aqui depende um pouco de como você chegou a Deus, né? Quem chegou a Deus adulto e conheceu a Cristo adulto, tem essa transformação de uma forma mais forte, mais cultural, porque muda conscientemente seus costumes
e quer essa mudança, porque conhece Jesus e quer agradar e se oferecer como sacrifício vivo. Mas para aqueles que cresceram na igreja e foram conhecendo Jesus ao longo da sua vida, esse é o meu caso, não teve esse choque cultural. Eu, apesar de conhecer a Jesus e saber e querer agradá-lo da mesma forma, eu não, muitas vezes essas pessoas, como não falando que todos são assim, né? Mas estou falando por mim, acabam não conhecendo as coisas do mundo, né? O que é o melhor. Então, usar o mundo como um bom exemplo, ou achar ele interessante, achar ele agradável, né, para fazer algo igual, é aí que se torna, é aí que eu estou deixando a minha amizade com Deus de lado e me tornando amigo do mundo, né, querendo agradar as coisas que acontecem, agradar as pessoas, agradar as coisas que acontecem no mundo. Isso, quando a gente faz isso, a gente vai nos distanciando de Deus, da nossa amizade com Deus, né? E a gente precisa vigiar isso sempre. Não é algo não é algo que a gente aprende só na nossa classe de batismo, isso é algo que a gente tem que vigiar sempre, sim, né? Porque o inimigo vem com as intenções de nos colocar armadilhas. Por isso, a gente tem visto, né, nas últimas aulas sobre a questão de provação e tentação, né? A gente tá tudo muito ligado aqui nas nossas aulas. Quando a gente não está firme na palavra, a gente acaba cedendo à tentação, né? Começa a ouvir a boa ideia que vem do mundo, e não é uma boa ideia, né? Tá? Bom, a prática da palavra, quando a gente fala aqui de praticar a palavra, ao contrário do que fazer os desejos do mundo ou da carne, como a gente pode falar, né? O contrário disso, de seguir para esse caminho do mundo, é a prática da palavra. O que isso quer dizer? Orar, a leitura da Bíblia, a comunhão com a igreja, o exercício dos dons que Deus tem nos dado, né? Tudo isso é uma diligência para aquilo que Deus tem nos conduzido, tá? Então, pensando aqui na prática da palavra, né, é importante refletir nesse ponto de como nós estamos lidando com elas, né? Como nós estamos mesmo praticando. E aí eu deixei aqui essa imagem das três peneiras. A gente já ouviu muito isso, eu já ouvi, inclusive, tem anotada na minha Bíblia uma pregação do pastor Marcos. Talvez ele não usou a questão das peneiras, acho que, se não me engano, ele usou de um funil, e tá certo. Mas eu encontrei aqui as peneiras, e acho que a gente deve, ao usar qualquer palavra, ou usar as palavras, principalmente quando é para uma outra pessoa, a gente precisa passar nas três peneiras. Né? O que eu estou falando é verdade? Primeira coisa. É verdade o que eu estou falando? Ah, não sei, então não fala. Alguém me disse. Não precisa falar. Se você não sabe se é verdade, não fala. Segundo, é bom. O que eu vou falar é bom, tem bondade, né? Vai ser bondoso para alguém. Então, se eu vou chegar e contar alguma coisa que alguém fez. Puxa, isso vai ser bom para essa pessoa? Ou é uma fofoca? E, por último, é necessário? É útil? Eu estou chegando para vocês, estou falando uma história do que alguém fez alguma coisa hoje de manhã. Qual que é a utilidade disso para a nossa conversa aqui, né? Então, isso é bem importante. Coloque isso em mente. Isso aqui já dá um bom filtro para a nossa língua, uma boa forma da gente domar como diz Tiago, essa brasa, esse fogo que incendeia e devasta muitos relacionamentos. Passa pelo filtro, pela peneira da verdade. É verdade? O que eu vou falar também é bom ou é mal? É bom o que eu estou falando? É necessário? É útil? Vai edificar essa pessoa com quem eu estou conversando?
tá? Isso serve para qualquer conversa, gente, tá? Para qualquer conversa. E, obviamente, né? Palavrões, fofocas, injúrias, discussão, gritaria, não faz parte do falar cristão. Não é uma prática da palavra no sentido oral que a gente de um cristão. Vocês concordam? O que vocês acham? O que vocês acham das peneiras? Falem para mim aí no chat. É fácil usar essas peneiras? Essa nossa língua é terrível, né? Bom, gente, a gente está concluindo já a nossa aula, tá? Então, a gente pode fazer uma comparação, né? A gente falou agora no final sobre a palavra do homem, né? Como a gente é falho, a gente viu isso, né? Falei no começo. Então, se a gente comparar o que a gente viu lá no começo, a palavra de Deus e a palavra do homem, a gente já sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz, conforme está escrito lá em Hebreus 4:12, né? Assim, quanto mais falamos da palavra de Deus, mais pessoas são abençoadas. Então, a palavra de Deus é viva, ela abençoa, tem poder, é onde a gente deve buscar a sabedoria para o nosso falar, né? E também nós vimos que as nossas palavras são deficientes. A nossa língua é um órgão que incendeia, então nós precisamos nos manter vigilantes e cuidadosos. Então, se a semente da palavra de Deus estiver no nosso coração, o resultado disso vai ser uma conversa que edifica aqueles que ouvem. Porque se a palavra de Deus está no nosso coração, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E nós vamos edificar e abençoar os irmãos que estão ao nosso redor. Irmãos ou as pessoas que não conhecem a Jesus ainda, né? Bom, pessoal, assim, para terminar, eu gostaria que vocês fizessem uma análise criteriosa da sua vida cristã até aqui. Eu fiz também essa análise enquanto estava fazendo o estudo, eu acho que nós devemos fazer ela com mais frequência. Então, faça uma análise da sua vida até aqui, através dessa reflexão que eu deixei aqui na tela, não sei se vocês já conseguiram ler, mas eu vou ler também. Pergunte ao Espírito Santo se você tem assimilado sentimentos, pensamentos ou comportamentos iguais a pessoas que não conhecem a Cristo. Às vezes só o Senhor pode mostrar isso, né? Dessa questão, será que eu tenho me amoldado ao padrão do mundo? Eu tenho feito coisas que para agradar o mundo? Né? Pergunta ao Espírito Santo. Peça a Deus que sonde o teu coração, descubra se há algum caminho mau, né? Hoje não é dia de ceia, foi semana passada, mas é algo que a gente precisa vigiar. Né? As minhas palavras, elas têm abençoado as pessoas? As minhas palavras têm recuperado o ânimo daquela pessoa que está desanimado? Quando você vê alguém desanimado, a pessoa fica pior depois que você chegou por perto? Ou você consegue abençoar e edificar e exortar, incentivar uma pessoa? As minhas palavras têm apresentado ao mundo a verdadeira religião com a prática e com a pureza? Né? Tome a decisão de manter-se puro do mundo, não se contaminando. Essa é uma decisão que nós tomamos, né? Vamos orar, meus queridos. Coloque aí essas questões que o Espírito Santo tem te falado, que Deus tem colocado no teu coração. Confessa se a gente precisa pedir perdão, né? Que o sangue do Senhor possa estar nos lavando e nos purificando a cada dia. Pai de amor, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada por essa aula de hoje, porque o Senhor é um Deus tão bom, tão querido, que quer nos moldar, quer ser nosso amigo, e porque o Senhor permite que a gente se aproxime do Senhor com todo o amor.
Pai, nós queremos te agradar teu coração, Senhor, com a nossa vida. Vem, Senhor, sondar o nosso coração, vem falar com cada um de nós. As palavras que precisamos mudar, as atitudes que precisamos mudar, Senhor, enche-nos da tua palavra, enche-nos do teu poder, Senhor, para que possamos falar aquilo que vem do Senhor, para que da nossa boca saia palavras de um coração cheio de bênção que o Senhor tem colocado em nós. Derrama sobre nossos irmãos, sobre nós, uma grande bênção hoje. Derrama teu perdão, Senhor. Tenhamos esse domingo, um domingo abençoado com a nossa família, que possamos realmente refletir sobre aquilo que temos falado. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. E não esqueçam, daqui a 10 minutinhos está começando aí a nossa Escola Bíblica Dominical das Crianças. Deixa as crianças aprenderem mais do Senhor. Vamos ouvir aí sobre os milagres de Jesus. Eles acontecem até hoje, né? Elas precisam conhecer que o nosso Jesus, nosso Deus, é um Deus de milagres. Não deixa de colocar teus filhos para ver aí às 10 horas a Escola Bíblica Dominical Infantil, tá bom? Pessoal, muito obrigada por mais esse dia de aula tão gostoso, por estar com vocês. Obrigada por toda a participação de vocês no chat. Obrigada porque vocês acordam cedo para ouvir a palavra de Deus, né? Que o Senhor edifique vocês a cada dia mais. Deus abençoe, um ótimo domingo. Até a próxima!